Vamos lá, galera, vamos para mais uma aula exclusiva do nosso curso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Um curso somente com questões da Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo, galera. Para quem gosta de ficar sublinhando o conteúdo do edital, o ponto que a gente vai trabalhar agora é comum a duas partes. É comum a dispositivos de armazenagem de dados, onde nas memórias a gente precisa associar o disco a uma unidade de medida de armazenamento. Lembrar que o HD está na ordem de terabytes, né, que um pendrive está na ordem de gigabytes. Então esse conhecimento é interessante tanto para dispositivos de armazenagem de dados, suas propriedades e características, quanto para transferência de arquivos e dados, upload, download, banda e velocidade de transmissão, que ao meu ver é um dos pontos mais difíceis do edital. Então eu sugiro que vocês prestem muita atenção, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a brincar. Vamos. Primeiro, a definição de bit. O que é um bit? O bit é uma coisa lógica, ele só pode ter dois valores. Ou é verdadeiro ou é falso, ou é certo ou errado, ou é ligado ou é desligado, ou é 1 ou é 0. O bit, por definição, é uma palavra que vem da contração de binary digit, dígito binário. Dígito binário. O que é um dígito binário? 1 ou 0. 0 ou 1. O bit só pode ser 0 ou 1. Então, para vocês começarem a entender, o computador ele trabalha com eletricidade. E quando eu penso em pulsos elétricos, eu posso ter a presença ou a ausência de energia. Para ficar fácil de entender, começa a pensar em uma lâmpada. Quando eu penso em uma lâmpada, ou ela está acesa, ou ela está o quê? Apagada. A lâmpada acesa é o 1. A lâmpada apagada é o 0. Aí, viaja comigo. É possível que navios se comuniquem à noite no meio do oceano usando lâmpadas? É possível que uma sequência de piscadas passe uma informação? É possível pedir um SOS com uma lâmpada? Claro que sim. Isso no dia a dia a gente chama de código Morse. Beleza. Na computação, tudo é codificado em binário, sendo que a codificação utilizada não é Morse. Por padrão, a gente vai considerar o código ASCII. Como é que é? ASCII. É um código americano de informação padrão. Jamais fale ASCII 2. ASCII. Legal. Nesse código ASCII, vocês vão aprender que cada letra é representada por 8 bits. Então a letra A vai ser 01, 00, 00, 10. A letra B vai ser 01, 00, 00, 11. E assim sucessivamente. Existe uma tabela ASCII, né, com a representação de todos os caracteres que a gente tem no teclado. Galera, só para entender de fato, para aprender, eu preciso que vocês entendam o porquê de 8. Por que 8? Né? Imagina, um bit, ele só pode passar o quê? Duas informações, 0 ou 1. Então, um bit é a menor unidade de medida da informática e só vai poder passar verdadeiro ou falso, certo ou errado, sim ou não, uma coisa lógica. Agora, se eu tenho 2 bits, eu consigo ter 4 combinações, 00, 01, 10 e 11. Né? Com 2 bits, eu consigo ter 2 ao quadrado, 4 combinações. Entendam que para ter um código para representar uma letra do alfabeto, por exemplo, quantas letras o alfabeto tem? O alfabeto tem 26 letras. Então, eu vou precisar de um número maior de bits para representar 26 letras diferentes. Vejam, com 3 bits,
eu vou poder representar 000, 001, 010, 01, 100, 101, 1011. Com 3 bits, eu tenho 8 combinações. Dá para representar as vogais, mas não dá para representar ainda todas as letras do alfabeto. Para que eu possa representar as letras do alfabeto, eu vou precisar de, no mínimo, 5 bits. Que aí 2 elevado a 5 é igual a 32, eu consigo representar. O problema é que tem letra maiúscula, letra minúscula, aí ferrou, já são 52. Existem caracteres acentuados, existem sinais de pontuação. Tudo que a gente coloca no texto, a partir do teclado, é um byte, é um caractere dessa tabela ASCII. Eu preciso que você entenda que o homem convencionou inicialmente até 7 bits, 2 elevado a 7 dava 128, mas a gente passou a ter um ASCII estendido com 2 elevado a 8, que dá 256 combinações. Com 8 bits, eu represento qualquer caractere do teclado. Não estou entendendo nada. Vai melhorar, confia em mim. Olha só. Vamos pensar de uma maneira prática. Eu entrei no bloco de notas, quero digitar um texto. Aí eu vou digitar aqui, ó, Renato da Costa. E vou salvar esse texto. Vou clicar lá em arquivo, salvar como. Vou guardar aqui na minha área de trabalho, para ficar fácil de achar. Vou colocar o nomezinho, renato.txt. Beleza. Contem a quantidade de caracteres que vocês estão vendo. Olha o que eu vou mostrar. Deixa eu sair aqui do bloco de notas, deixa eu finalizar aqui o PowerPoint e mostrar para vocês o arquivo Renato. Esse aqui é o arquivo Renato que a gente acabou de criar. Se eu passar o ponteiro do mouse sobre ele, vê se você consegue enxergar o que aparece. Esse arquivo ele tem 15 bytes. Por quê? Galera, Renato tem 6 caracteres, espaço 7, dá 9, espaço 10, Costa 5, total de 15. É possível que você tenha contado e tenha falado 13, legal, mas os espaços também são caracteres. Então, eu tenho 15 bytes nesse arquivo. Olha o que eu estou querendo provar. Quando você digita um texto, esse texto é armazenado na memória. O quanto que ele consome de memória? 1 byte para cada caractere. Esse é o padrão. Então, cada caractere de um texto é 1 byte. O byte representa uma letra, um espaço, um símbolo, um sinal de pontuação. Ok? Agora, vamos voltar com a minha apresentação. Da mesma forma que eu falo que o bit é o 0 ou 1, vocês vão ter que entender que o byte é um conjunto de 8 bits necessários para formar o quê? Um caractere. Nesse meu exemplo, se eu digito Renato, eu tenho um arquivo com 6 bytes. Agora, o examinador, ele não é muito nosso amigo. Então, ele pode perguntar o tamanho desse texto em bits. E aí, o que você vai lembrar? Cada caractere é um byte. Cada byte é um conjunto de 8 bits. Então, 6 bytes é a mesma coisa que 48 bits. Olha o que eu vou mostrar. Ó. Sempre que eu quiser passar de byte para bit, eu vou multiplicar por 8. Sempre que eu quiser passar de bit para byte, eu vou dividir por 8. Né? 8, 16, 24, 32, 40, 48 bits. É a mesma coisa que 6 bytes. Só que com representações diferentes. Galera, a gente usa isso no dia a dia, na matemática, o tempo todo. Eu
volta e meia brinco. Eu vou falar assim, ó. Vou dar uma corridinha. Vou correr 50 mil centímetros. Será que vocês vão acreditar nessa minha fala? Vocês acham que eu consigo correr 50 mil centímetros? Claro, claro que sim. Agora, veja como soa mal, né? 50 mil centímetros, tem gente que ainda está pensando quanto que representa isso de fato. Né? Por quê? 1 metro são 100 centímetros. Então, quando eu falo 50 mil centímetros, se 1 metro são 100 centímetros, eu tenho que cortar 2 zeros. Isso corresponde o quê? A 500 metros. Não é? 500 metros, meio quilômetro. Claro que eu consigo correr meio quilômetro. Então, só que 50 mil centímetros é feio. Você já viu alguém falar que aquilo pesa 30 mil quilos? Cara, 30 toneladas. A gente tem unidades de medida para distância, para peso. A gente aprende isso na 5ª série. Agora, nessa era informacional, vocês vão ter que entender as unidades de medida das informações. E aí, veja que a distância é 1 metro. O peso é o grama. A informação é o byte. A gente vai ter como referencial o byte. 1 byte é 1 caractere. E aí surgem as grandezas. O kilobyte, o megabyte, o gigabyte. E assim vocês vão ter que conhecer. Quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota são as grandezas. Agora, uma coisa interessante é que, a rigor, o kilobyte da informática são 1024 bytes. Em outras bancas, isso costuma aparecer bastante como pegadinha. Mas a FGV, olha que bacana isso. A FGV ela trabalha com múltiplos de 1000. Então você pode abrir seu coração que esse assunto já ficou mais fácil. A FGV sempre trabalha esse tema de forma aproximada, associando o quilo ao milhar, o mega ao milhão, o giga ao bilhão, o tera ao trilhão e assim sucessivamente. O peta ao quatrilhão. Depois do peta eu vou ter o hexa. Depois eu vou ter o zettabyte e o iotabyte. Professor, por que o senhor não colocou na tabela hexabyte, zettabyte e iotabyte? Porque a probabilidade de cair é remota. Pelo menos a FGV nunca cobrou. E no dia a dia a gente não usa. No dia a dia a gente está em terabyte. Né? Servidores em petabyte. Mas com a computação em nuvem, com Big Data, com novas tecnologias, esses termos vão ficando mais próximos. E outras bancas já abordaram. O que vem depois do petabyte? O hexa, o zeta, o iota. São todos prefixos gregos. Ok? Agora, vamos começar a trabalhar as questões. Vamos entender a banca. Vamos lá. No contexto das unidades de medida, utilizadas para caracterizar o tamanho de um arquivo digital, 1 gigabyte equivale aproximadamente a... Vamos lá. O que é 1 gigabyte? Qual é a sequência? Quilo, mega, giga, milhar, milhão, bilhão. Aí você vai lembrar que o milhar tem 3 zeros. Você vai lembrar que o milhão tem 6 zeros. E que o bilhão tem 9 zeros. Então, 1 gigabyte corresponde ao quê? A 1 bilhão de bytes. Mas qual é o problema que a gente tem aqui? As unidades de medida não são exatamente o byte. Então, eu vou ensinar para vocês uma forma bem didática de você transformar e resolver isso daí. Olha só. O examinador, ele está dizendo 1 gigabyte.
Então você vai montar uma tabelinha aí, começando com byte, kilobyte, megabyte, vai crescendo, gigabyte. Legal. Aí ele tem 1 gigabyte. 1 gigabyte. Coloquei o número 1 embaixo do GB. 1 gigabyte corresponde a 1000 megabytes. Aqui eu já tenho um valor. Olha lá, 1 gigabyte, 1000 megabytes. Ou 1 milhão de quilos, ou 1 bilhão de bytes. Você sempre vai preencher com 3 dígitos, né? No caso, com 3 zeros. Então, 1 gigabyte é a mesma coisa. Olha lá. 1 gigabyte é a mesma coisa que 1000 megabytes, que é a mesma coisa que 1 milhão de kilobytes, que é a mesma coisa que 1 milhão, 1 bilhão de bytes. Agora é achar a resposta. 0,001 megabyte? Não. 10 megabytes? Não. 100 mil megabytes? Não. 100 mil megabytes são 100 megabytes. 1 milhão de quilos? 1 milhão de quilos é a resposta. Por que não podia ser a letra E? Porque essa abreviação, né, kilobyte, já começa com 1000. O kilobyte já é 1 milhar. Professor, não estou entendendo. Veja. 3 toneladas são o quê? 3 toneladas não, pensa em dinheiro mesmo. 3 milhões são 3 mil milhares. Não é? 3 milhões são 3 mil milhares. Ninguém fala 3 mil milhares. Vai falar 3 milhões. Não entendi. Tenho 999 mil. Quando eu tenho 1000 milhares, vira 1 milhão. Lógico que falar 1000 milhares é a mesma coisa que 1 milhão, só que 1 milhão é mais correto, soa melhor. Agora confundiu. Então volta para a tabelinha. Fica aqui na tabelinha. Olha lá. 1 gigabyte, se eu quiser passar de giga para quilo, se eu quiser passar de giga para quilo, 1 gigabyte vai ser o quê? 1 gigabyte vai ser 1000 megas, vai ser 1 milhão de quilos. Pronto, parei aqui, ó. Eu não posso colocar mais 3 zeros, porque aí deixaria de ser quilo e passaria a ser byte. A letra E, para que ela ficasse certa, não podia ter o quilo. Tinha que ser só o byte. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. No que diz respeito aos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, são adotados padrões. Quais são os padrões? O quilo para o milhar, o mega para o milhão, o giga para o bilhão e assim sucessivamente. Nesse sentido, o tamanho para um arquivo de 3 mega, gente, o quilo, você vê que aqui tudo está representado em potência de 10. O quilo é igual a 1000. 1000 é 10 ao cubo. O mega é igual ao milhão. O milhão é o quê? É 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 bits ou bytes? O arquivo tem 3 megabytes. B maiúsculo representa byte. B minúsculo representa bit. Por extenso, eu posso escrever maiúsculo ou minúsculo, não interessa. Mas se eu abreviar, B maiúsculo é byte, B minúsculo é bit. Isso é uma coisa convencionada. E outra coisa que você deve levar aí também é o seguinte. Capacidade de armazenamento, por padrão, é byte. Velocidade de rede, por padrão, é bit. Como é que é? Pensa só. Tem um camelô gritando na rua. Pendrive de 4 GB, 4 GB, pendrive de 4 GB. Promoção, 4 GB de pendrive. Você tem que entender que esse giga é byte. É implícito. Toda memória, todo dispositivo de armazenamento, por padrão, trabalha com byte. Agora, quando a TIM liga para a tua casa e oferece uma internet de 100 mega,
é bit. Velocidade de rede tem por padrão bits por segundo. Capacidade de armazenamento por padrão byte. Logo, ficou implícito a internet 200 megabits. O pendrive, o DVD tem 4,7 gigabytes. O HD tem 2 terabytes. Capacidade de armazenamento é byte, velocidade de rede é bit. Esse é o padrão. Então, se eu estou dizendo que o tamanho de um arquivo armazenado no disco é de 3 megabytes, B maiúsculo, capacidade de armazenamento, padrão é byte. Gabarito, letra, D de delta. Ok? Considere um pendrive com capacidade de 8 GB. 8 GB. Totalmente vazio. Assinale a opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400 quilos que podem ser armazenados nesse dispositivo. Como é que você vai fazer isso? Vai ter que jogar tudo para a mesma unidade. Aí eu tenho o que lá? Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Gigabyte. 8 GB são 8 mil mega. São 8 milhões de quilos. Então vai ficar 8 milhões de quilos, divididos por 400. Agora o que eu faço? Vou cortar os zeros. Corta esse zero com esse, corta esse zero com esse. Aí ficou o quê? 80 mil dividido por 4. 20 mil. Gabarito, letra A. Essa é uma questãozinha de 2021. Professor, não gostei dessa forma. Tem outra? Tem. É a mesma coisa. 8 GB, você vai lembrar que o giga é o bilhão. Então, 8 gigabytes são 8 milhões, 8 bilhões de bytes. Quantos arquivos eu vou poder ter no pendrive? Vou pegar o pendrive e vou dividir por 400 kilobytes. Só que 400 kilobytes são 400 mil bytes. Enquanto o giga é bilhão, o quilo é um milhar. E agora faço a mesma coisa, eu vou cortar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu? Ficou 80 mil dividido por 4. 20 mil. Então, gabarito letra A. Você podia passar tudo para byte, ou você podia passar tudo para kilobyte, aquilo que você se sentir mais confortável para poder fazer a continha. Beleza? João recebeu um novo computador e precisa fazer a transferência dos seus arquivos do computador atual para o novo. João observou que possui 200 documentos de 120 quilos cada, 150 fotos com 1,5 mega cada, 30 planilhas com 250 quilos cada e 50 vídeos com 750 mega cada. Para fazer uma cópia de todos os seus arquivos de uma só vez, João deve usar aqui o examinador deu mole. Por quê, galera? Por que ele deu mole? Ele não colocou o mínimo necessário. Então eu posso procurar dentre as alternativas a que tem a maior resposta. Porque ainda que caiba em duas, a questão vai ser anulada. Então nesse tipo de questão eu não posso perder tempo. Ele está perguntando, para fazer a cópia de todos os seus arquivos de uma só vez, qual que João deve usar? O maior. Então vejamos, um pendrive 16, um HD externo de 1 TB, uma cota de 5 GB, um serviço de armazenamento de 15 GB ou um DVD de 4. Ora, eu vou usar o HD externo de 1 TB. O gabarito aqui vai ser o quê? Letra B. Agora, se você quiser fazer conta, faz em casa, de preferência, né? Na prova, você tem que ser esperto. Você tem que procurar. Se o enunciado não está te questionando qual que é o mínimo necessário, qual que tem o menor desperdício, para que você vai esquentar a tua cabeça? Pega a alternativa que tem o maior valor. A que tem o maior, certamente cabe, pessoal. E ainda que tenha duas, a questão vai ser anulada. Então, o gabarito aqui é letra B.
Agora, eu estou aqui gravando, vamos ver. Quando o examinador coloca 200 de 120, 200 de 120 vai dar 120 vezes 10 dá 1.200, vezes 100 dá 12.000, vezes 200, 24.000. Então, 200 vezes 120 é igual a 24.000. 24.000 quilos. Então, essa primeira parte representa 24.000 quilos, que corresponde a 24 megas. Ok? Depois ele fala 150 fotos de 1,5 mega. 100 de 1,5 dá 150. Mais 75, 225. 225 megas. 30 planilhas com 250 quilos. 10 planilhas vai dar 2.500. 30 planilhas dá 7.500 quilos, que dá 7,5 megas. E 50 vídeos de 750 megas. 10 vídeos de 750 megas, 10 vai dar 7,5 gigas. 7,5 vezes 5 vai dar 42,50 gigas. Galera, só nessa parte aqui, ó, 50 vídeos com 750, eu tenho 42,50 gigas. Não vai caber em 16, não vai caber em 5, não vai caber em 15, não vai caber em 4. Então, por mais que você perca tempo, olha aí, ó, o gabarito vai ser a letra B. A gente tem que aprender a fazer prova, né? Então tem que ter maldade. Sempre que o examinador perguntar em qual que cabe, se ele não entrar no mérito do menor desperdício, eu vou marcar a maior de todas. Porque o maior sempre vai caber. Né? Se eu tenho que buscar uma alternativa que caiba, eu busco a maior. Agora, se o examinador colocar no enunciado essa ressalva de mínimo necessário, de menor desperdício, aí eu tenho que fazer conta para ver exatamente, né, em qual é o que atende, né, com menor desperdício. Caso contrário, vou direto na maior. Legal? Então, o gabarito aí é o que? Letra B de bravo. Vamos para a próxima. Num pendrive com capacidade de armazenagem máxima de 4 GB, é possível armazenar... Bom, esse tipo de questão, talvez seja interessante montar a tabelinha. Vamos só fazer as continhas primeiro, depois a gente monta a tabelinha. Ok? 1.000 fotos de 5 mega vai dar 5.000 mega. 10 arquivos que tem em média 500 mega. 500 vezes 10 vai dar 5.000 mega também. Então você vê que a letra A e a letra B elas são de certa forma equivalentes. Então, não podem ser a resposta, né? Um vídeo com tamanho de 8 milhões de kilobytes. 1 milhão de e-mails com 1.000 bytes. 1 milhão vezes 1.000 vai dar 1 bilhão. Bytes. Um banco de dados com esse número grandão. Então, vamos montar a tabelinha aqui. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Vamos lá. 5.000 megabytes. Aonde eu tenho megabyte, vai entrar 000 e o 5 vai ter que pular para o giga. Né? Por quê? Cada casinha só cabe em 3. Então, 5.000 megabytes são 5 gigabytes. 5 gigabytes não vai caber num pendrive que só tem 4. Por isso a letra A e a letra B estão erradas. Agora, 8 milhões de quilos. Começa no quilo. 000, 000, 8. 8 milhões de quilos são 8 GB. Também não cabe num pendrive de 4. Então a letra C está errada. Agora, 1 bilhão de bytes, 1 bilhão de bytes corresponde a 1 GB. 1 GB cabe num pendrive de 4 GB. 1 cabe dentro de 4. Então o gabarito aí é o que? Letra D. E por que a letra E está errada?
3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 e um umzinho aqui é o quê? É o terabyte. Né? Com 12 zeros eu tenho 1 terabyte. 1 terabyte seria 1000 gigabytes. Não vai caber. Então, gabarito é o quê? Letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. Considere um disco rígido com capacidade de armazenagem de 1 terabyte. 1 terabyte é a capacidade do disco. E uma coleção de 500 mil arquivos que devem ser copiados para esse disco. 500 mil arquivos. Qual vai ser o tamanho médio desse arquivo com tamanho de aproximadamente X? Vamos lá. O que eu vou fazer? 1 terabyte dividido por 500 mil. Aí você vai lembrar que o quilo é o milhar. Que o mega é o milhão. Qual vai ser a ordem aqui? Mega, milhão. Que o giga é o bilhão. E que o tera é o trilhão. Quando ele coloca 1 terabyte, é 1 milhar, milhão, bilhão, trilhão. Dividido por 500 mil. O que eu tenho aqui? 5 zeros que eu vou cortar. Vou cortar 5 zeros de cima. Corto. Ó. O que aconteceu? Sobraram 7 zeros. Então ficou 10 milhões divididos por 5, que é igual a 2 milhões. 2 milhões corresponde o quê? A 2 mega. 2 milhões corresponde a 2.000 quilos ou 2 mega. Gabarito, letra D de delta. Ok? 10 milhões. Lembrando que quando eu passei 1 terabyte para 1 trilhão, ficou sendo 1 trilhão de bytes. Então eu tenho 2 milhões de bytes. 2 milhões de bytes são 2 megabytes. Gabarito, letra D de delta. Vamos para a próxima. Essa é uma questão bem interessante, pessoal. Ela remete àquele conceitozinho do início da aula. Uma regra bastante usada nas editoras de livros diz que um livro contém 25 linhas por página e 60 caracteres por linha. Cada caractere corresponde a 1 byte, a gente já aprendeu isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Calcular o tamanho da página, o tamanho do livro. Suponha que você quer armazenar na forma de texto não compactado o conteúdo de 4 livros de 500 páginas contendo apenas texto e que um dos dispositivos a seguir será usado exclusivamente para essa finalidade. Assinale a opção que indica o dispositivo que oferece espaço suficiente para a tarefa com menor desperdício de espaço livre. Eu não posso sair naquele macete de escolher a maior, né? Porque o maior aqui é o disco rígido de 1 tera, mas eu não posso fazer isso porque ele colocou o menor desperdício. Então vamos ver. Ele tem 25 linhas por página, 60 caracteres por linha. 60 caracteres por linha são 60 bytes. 25 linhas por página, 25 vezes 60. 25 vezes 60 vai dar, vamos lá, 60 vezes 10, 600, vezes 20, 1.200, vezes 25 vai dar 1.500. 1.500 bytes. Isso é o 25 vezes 60. Você faz a conta como você quiser. Né? 60 vezes 10, 600, vezes 20, 1.200, mais 300, 1.500. Cada livro tem 500 páginas, então 1.500 vezes 500 é 1.500, vezes 10 dá 15.000, vezes 100 dá 150.000, vezes 500 vai dar 750.000. Só que são 4 livros, então vou ter que multiplicar por 4. 750.000 vezes 4 vai dar 3 milhões.
750 mil vezes 2 dá 1,5 milhão, vezes 4 vai dar 3 milhões de bytes. Gente, 3 milhões de bytes são 3 megabytes. É só ver qual a unidade vai ter o menor desperdício de disco para armazenar 3 megabytes. 3 megabytes não cabe num disquete de 360 mil. Não cabe num disquete de 1,44 milhão. Mas cabe no CD de 650 mega. Lembrando, aqui eu tenho 650 milhões, embaixo eu tenho 4,7 bilhões, embaixo eu tenho 1 trilhão. Então, cabe na C, na D e na E, mas com o menor desperdício é na C. Gabarito aí, gente, letra C de Charlie. Ok? O que você tinha que lembrar aí? Cada caractere é um byte. 60 caracteres por linha são 60 bytes por linha. 25 linhas por página, você vai pegar 60 e multiplicar por 25, vai dar 1.500. Então você tem 1.500 bytes por página, só que são 500 páginas. Aí você multiplica 1.500 vezes 500, dá 750 mil bytes por livro. Só que são 4 livros, então 750 mil vezes 4 vai dar 3 milhões. 3 milhões é o resultado. 3 milhões de letras haverá nos 4 livros. Esse é o resultado. Então, 3 milhões, 3 mega, cabe no CD, gabarito letra C. Vamos que vamos. Prefeitura de Niterói. Considere um arquivo intitulado nomes.txt, que contém os nomes completos dos clientes de uma empresa, digitados um em cada linha com os respectivos CPFs. Sabendo-se que há aproximadamente 10 mil clientes listados, o valor que mais se aproxima do tamanho provável desse arquivo é... Galera, para resolver essa questão, você tem que ter um conhecimento tácito, que é relacionado à quantidade de caracteres que os nomes costumam ter. Tem que ter vivência. Pensa aí. Um nome, o meu nome, Renato dos Santos da Costa. Gente, meu nome deve ter uns 20 e poucos caracteres, talvez 30. Pensa quantos caracteres costuma ter um nome, porque ele fala um tamanho provável, de forma o quê? Aproximada. O CPF, ele tem 11 dígitos. Se eu tenho, sei lá, 30 para o nome, 35 para o nome, vamos botar 30, vai dar 41. 41, se ele está falando de forma aproximada, eu vou arredondar para 50. Não entendi. Oh, meu Deus. Renato dos Santos da Costa. CPF 111111721. Exemplo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Então, galera, 41 vou arredondar para 50, porque tem nome que é maior do que o meu, tem nome que é menor do que o meu, de forma aproximada. Era isso que você tinha que ter a capacidade de inferir. Ele não quer de forma exata. Então, eu estou inferindo que quando eu digito um nome e um CPF, eu ocupo, em média, 50 bytes. Se eu tenho 10 mil clientes, o que vai acontecer? Eu tenho 10 mil vezes 50. 10 mil vezes 10 dá 100 mil. Vezes 50 dá 500 mil. Bytes. Cada caractere é um byte. 500 mil são 500 kilobytes. Gabarito, letra C de Charlie. Professor, eu não entendi da onde que o senhor tirou os 50. Isso daí é o que a FGV faz você tirar da cartola, da sua experiência. Ora, bolas, um CPF tem 11, é só tu fazer a conta. Um nome tem mais ou menos 30. 30 mais 11,
41. 41 tu arredonda para 50. Eu queria fazer com 40. Vai dar 400 mil. De qualquer forma, as alternativas, olha lá, são muito distantes umas das outras. Você não podia pensar na letra B, porque na letra B não ia caber nem o CPF. E na letra D, seria se tu estivesse pensando em 200. Aí, meu filho, 200 é um nome que não cabe nem na carteira de identidade. Quiçá 1 giga. Beleza? Por isso que o gabarito é o quê? Letra C. Agora, é bom você já entender para na hora da prova conseguir fazer uma questão parecida sem viajar muito. O CPF tem 11 dígitos. Um nome tem mais ou menos 40 caracteres. 30, 40. Então, soma tudo, vai dar em média 50. 10 mil clientes são 500 mil bytes. 10 mil vezes 50. 500 kilobytes, gabarito letra C. Ok? Agora a gente já vai começar a trabalhar questões falando de quê? Taxa de transmissão. Então, numa conexão de rede com velocidade nominal de 12 megabits, 12 milhões de bits por segundo, olha o B minúsculo. B minúsculo é o quê? Bit. 1 byte corresponde a 8 bits, que representa um caractere. Então, vamos ver. Numa conexão de rede com velocidade nominal de 12 megabits, operando a plena capacidade, você transmite a cada minuto o equivalente a um trecho corrido em português com aproximadamente, e aí? 12 megabits. Você quer saber quantos caracteres você vai poder transmitir. Só que o caractere é o byte. O byte são 8 bits. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar esses 12 milhões de bits e dividir por 8 para você poder achar a quantidade equivalente em bytes. 12 milhões de bits dividido por 8 vai dar 1,5. 12 milhões dividido por 8 vai dar o quê? 1 milhão e 500 mil bits. Opa! Quando eu dividi por 8, eu transformei de bit para byte. Então, sempre que eu quero passar de bit para byte, eu divido por 8. De byte para bit, eu multiplico por 8. Não entendi. Eu tenho 12 milhões de bits por segundo. Velocidade de rede, BPS, é bit por segundo. E a resposta quer saber quantos caracteres. Um caractere precisa ter 8 bits. Um caractere representa um byte. Então, eu vou pegar 12 milhões e vou dividir por 8. Dessa forma, eu vou achar 1,5 milhão. Ou seja, eu vou achar 1 milhão e 500 mil bytes. Ok? 1 milhão e 500 mil bytes. Sendo que já vai ter gente apressada marcando a letra A. Sendo que ele não pergunta por segundo, ele pergunta a cada minuto. A questão da FGV é maldosa, olha lá. A cada minuto eu vou ter 1,5 milhão por segundo. Então, a cada minuto eu vou ter que multiplicar isso por 60. 1,5 mega, né, porque a resposta aqui já é em milhão. 1,5 milhão vezes 60 dá 90 milhões. Por isso o gabarito aí é o quê, gente? Letra E. Tem gente que achou 1,5 milhão e marcou a letra A. E se esqueceu aqui, ó, a cada minuto. A cada minuto são 60 segundos. Então, 1,5 vezes 60 vai dar 90 milhões. Gabarito aí, letra E de eco. Ok? Galera, vamos dar um intervalo. É hora de tomar um cafezinho, né, fazer um lanche, para depois poder assistir o próximo vídeo mais tranquilo. Não adianta, né, não adianta forçar demais a cabeça. Tem que dar uma pausazinha para dar uma descansada, que o próximo vídeo promete. Vamos que vamos. Valeu!